Olá, meus amigos e minhas amigas, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Você está no canal Vida com Propósito e eu sou o Leandro Reis. Desde já deixa o seu like, comente nos vídeos, ative os sininhos da notificação para que você não venha perder nenhum vídeo. Comente aí, deixa Deus te usar. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a unção do Espírito Santo. Sem a presença, a obra, o poder e a unção do Espírito Santo, a igreja será como um vale de ossos secos. Sem a obra do Espírito Santo, não haverá pregação, não haverá pessoas convertidas e também não haverá crescimento saudável da igreja. A obra do Espírito Santo é tão importante quanto a obra da redenção que Cristo realizou na cruz. Somente o Espírito Santo pode aplicar a obra de Deus no coração do homem. Somente o Espírito Santo pode transformar o coração e produzir vida espiritual. Nenhuma eloquência ou retórica humana poderia convencer homens mortos em seus deleitos e pecados acerca da verdade de Deus. Charles Spurgeon declara: se eu me esforçasse para ensinar um tigre a respeito das vantagens de uma vida vegetariana, teria mais esperança em meu esforço do que tentar convencer um homem que ainda não nasceu de novo acerca das verdades reveladas de Deus concernente ao pecado, a justiça e o juízo vindouro. Essas verdades espirituais são repugnantes ao homem carnais, e uma mente carnal não pode receber as coisas de Deus. Sem a unção do Espírito Santo, nossos sermões tornam-se sem vida e sem poder. É o Espírito que aplica a palavra, ela não opera parte do Espírito. Na mesma linha de raciocínio, Spurgeon dá o seu conselho aos pregadores: nós devemos depender do Espírito em nossa pregação. Spurgeon sempre subia os 15 degraus do seu púlpito dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. Jay Adam diz que o Espírito Santo transforma tanto o pregador quanto a sua pregação. Arturo Azurdia sabiamente declara: o alvo da pregação é diferente de qualquer outro discurso público. O sermão tem objetivos mais profundos. Ele pode, mediante o poder do Espírito Santo, renovar e purificar os corações. Se ele falhar nesse intento, terá fracassado completamente. E ele sempre falhará se não for acompanhado do poder do alto. A renovação da alma é o que nenhum homem, com toda a sua riqueza de aprendizado, erudição e poder de comunicação, pode fazer. Essa obra não é feita nem por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. Conhecimento é importante, mas não é suficiente. Conhecimento, embora seja vital, nada pode fazer sem a unção do Espírito Santo. Você pode ter conhecimento e ser meticuloso em sua preparação, mas se não tiver a unção do Espírito, não terá poder em sua pregação, e sua pregação não será eficaz. A unção vem através de uma vida de oração. Outras coisas preciosas são dadas aos pregadores através da oração e de outros elementos, mas a unção vem somente de uma vida de oração. Nada revela tanto a pobreza das nossas orações em secreto, enquanto a ausência da unção do Espírito Santo em nossas vidas e pregação. Uma pregação bonita, retoricamente bem elaborada, exegeticamente meticulosa, teologicamente consistente, em geral revela a erudição e a capacidade do pregador, mas somente a unção do Espírito Santo revela a presença de Deus. A parte da capacitação do Espírito Santo no alto da proclamação, a melhor técnica retórica fracassará totalmente em seu objetivo de transformar aqueles a quem nós pregamos. Todas as coisas em seu ministério de pregação dependem da presença, do poder e da plenitude do Espírito Santo. A eloquência pode ser aprendida, mas a unção precisa ser recebida do alto. Os seminários podem ensinar os estudantes a ser grandes oradores, mas somente o Espírito Santo pode capacitá-lo a ser pregadores cheios de poder.
Livros de homilética podem ajudar os pregadores a preparar melhor os seus sermões, mas somente o Espírito Santo pode preparar eficazmente os pregadores. Unção não se aprende através de retórica. Ela não é conseguida através da imitação de outros pregadores. Somente o Espírito Santo pode conceder unção ao pregador. Unção representa a efusão do Espírito. Isso não é idêntico à mera animação. Toda a paixão do pregador não constitui unção, assim como os santos sentimentos sugerem uma obra interior do Espírito. A unção enfatiza a manifestação externa do revestimento de poder. A unção é o Espírito Santo descendo sobre o pregador de forma especial, capacitando-o com poder de tal maneira que ele realiza a obra de pregação de forma tão elevada que passa a ser usado pelo Espírito e se transforma em um canal através de quem o Espírito Santo opera. Não é bastante apenas pregar sobre o poder, é preciso experimentá-lo. Não é suficiente apenas falar acerca das coisas extraordinárias, é necessário viver uma vida extraordinária. Não é suficiente apenas pregar aos ouvidos, é necessário também pregar aos olhos. Os ouvintes têm ouvidos do pregador, grandes sermões, mas não têm visto grandes obras em sua vida. Pregar sobre o poder do Espírito Santo é uma coisa, viver poderosamente sobre a unção do Espírito é outra completamente diferente. Uma coisa é ter o Espírito como residente, outra é tê-lo como presidente. Uma coisa é possuir o Espírito, outra é ser possuído por ele. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra é ser cheio do Espírito. Quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, os discípulos receberam poder para testemunhar. Atos 1:8. Sem poder não há testemunho. Um poderoso testemunho mostra a evidência. Jesus enviou essa mensagem para João Batista, quando este estava assaltado por dúvidas na prisão. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Mateus 11:5. Jesus pregou aos ouvidos e aos olhos. Deus faz grandes coisas através de Filipe em Samaria. Filipe pregou aos ouvidos e aos olhos também. O povo não apenas ouviu, mas viu maravilhas que Deus realizara por meio de Filipe, o evangelista. Lucas relata: Filipe descendo à cidade de Samaria anunciar-lhe a Cristo. A multidões atendia unanimemente às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Atos capítulo 8, versículos 5-8. Semelhantemente, o apóstolo Paulo pregou sobre a influência e poder do Espírito Santo. Ele mesmo testemunha, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como saibais, tem sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. A igreja de Corinto, Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2:4. Jesus dependeu do Espírito Santo desde a sua concepção e nascimento até a sua morte na cruz. Durante todo o seu ministério, ele admoestou seus discípulos a não começar o ministério até que fosse primeiramente revestido com o poder do alto. No capítulo 1 de Atos, vemos uma igreja de portas fechadas. A descrição daquela igreja é bem parecida com a maioria das igrejas de hoje. Gosto da comunhão, das orações, de estudo da palavra, da eleição de oficiais. Mas, quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes no dia de Pentecostes, as portas foram abertas e a igreja de Deus começou a impactar a cidade e o mundo. As Escrituras repetidamente revelam uma estreita conexão entre a vinda do Espírito Santo e a subsequente proclamação da palavra de Deus. No livro de Atos, Lucas menciona o poder do Espírito Santo em conexão com o testemunho do Evangelho pelos discípulos. Muitos pregadores e igrejas têm perdido a unção do Espírito Santo.
Muitas igrejas têm influência política, riqueza, erudição, boa organização, belos templos, sofisticada tecnologicamente, eruditos pastores, mas não têm poder. A obra de Deus não é realizada através da força, é da inteligência humana, mas pelo poder do Espírito Santo. Zacarias 4, versículo 6, deixa isso bem claro. Os pregadores geralmente recusam-se a admitir que estão vazios do poder de Deus. Contudo, como eles querem impressionar as pessoas, buscam substituir esse poder, comprando um novo sistema de som para a igreja, modificando a liturgia do culto para provocar impressões mais fortes no auditório, introduzindo novos programas para substituir a ineficácia da pregação, pregando sermões mais curtos, dando maior ênfase à performance dos grupos musicais. Alex Montoya comenta que essas coisas não substituem a falta da presença e operação do Espírito Santo em nossa vida. Elementos artificiais não podem dar vida a um sermão morto, pregado por um pregador destituído do Espírito. Se quisermos alcançar os ouvidos dos santos e dos pecadores, o que mais necessitamos em nosso ministério é da unção do Espírito Santo. Nada supera a importância da unção do Espírito Santo na vida do pregador. Cuidadosa preparação é a unção do Espírito Santo jamais deve ser considerada como alternativas, mas como duas coisas absolutamente necessárias que se completam uma à outra. O grande evangelista Moody recebeu uma unção especial para pregar a palavra de Deus, depois que duas humildes mulheres metodistas oraram por ele em Chicago. Eles lhe disseram: "Você precisa do poder do Espírito Santo." Então ele pediu para orarem com ele e não simplesmente por ele. Pouco tempo depois, as orações daquelas mulheres foram respondidas. Quando Moody estava em Nova York, o próprio Moody relata a sua experiência. "Eu estava chorando todo o tempo, pedindo a Deus que me enchesse com seu espírito. Bem certo dia, na cidade de Nova York, que dia! Não posso descrevê-lo. Só posso dizer que Deus se revelou para mim e tive tal experiência do seu amor que foi preciso pedir-lhe para suspender a sua mão. Voltei a pregar. Os sermões eram diferentes. Não acrescentei novas verdades. Todavia, centenas de pessoas foram convertidas. Não queria voltar ao ponto em que estava antes dessa bendita experiência, nem que me desse o mundo inteiro." O que Deus fez na vida de muitos pregadores no passado, como Lutero, Calvino, George Whitefield, John Wesley, Rory Haynes, Jonathan Edwards, Moody e outros, eles podem fazer novamente. Martin Lloyd Jones escreve sobre a urgente necessidade de nos preocuparmos em ter o poder do Espírito Santo. Ele diz: "O que faremos diante dessas coisas? Só existe uma conclusão óbvia. Procuremos o Espírito Santo. Procuremo-lo. O que nós poderíamos fazer sem ele? Procuremo-lo. Procuremo-lo sempre. Mas devemos ir além de procurá-lo. Devemos esperá-lo. A unção do Espírito é a nossa suprema necessidade. Procuremo-la até encontrarmos. Não se contente com nada menos do que a unção do Espírito. Prossiga até você pode dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Deus sempre será poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós." Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo para fazer a diferença nessa geração. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.